Olá, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vou mostrar o passo a passo da parte de baixo desse look em crochê, inspirado no look usado pela atriz Mel Maia. Já tem a aula completa da parte de cima para todos os tamanhos, o link está na descrição e no card do vídeo. Essa saia é super fácil, rápida e econômica. Foi confeccionada com um ponto chamado ponto segredo. Ela possui um cordão para franzir na lateral da parte da frente, que é opcional, sendo regulável e removível. No cos possui elástico, mostro como fazer a aplicação, e também um cordão que é opcional também. Se quiser, não precisa fazer, ou ao invés de fazer fechado, como o meu, pode fazer para ser de amarrar na parte de trás. Na parte de trás da peça, possui também um cordão regulável no cos. Essa peça é no tamanho P, mas nesse mesmo vídeo mostro como fazer em todos os tamanhos. E claro, ela pode ser feita do comprimento que quiser. Agora eu vou mostrar os materiais que vou usar, mas antes peço para que deixe seu like. Para quem não é inscrito, convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos. Para a confecção, vou usar o fio Eco Amigurumi Euro Roma. Esse fio possui um tex de 516 e a agulha indicada de 3 mm. O novelo possui 254 metros e 160 gramas. Essa é a cor amarelo bebê, numeração 400. A quantidade que irá precisar depende do tamanho da peça, largura e altura. Acredito que 2 novelos dá para fazer todos os tamanhos. Com a parte de cima, acredito que dá para fazer com 2 novelos até o tamanho M. Mas pode usar qualquer tipo de fios de qualquer espessura, desde fios mais finos ou mais grossos. A numeração da agulha que vou usar é a mesma indicada, 3 mm. Mas, como os fios, pode usar qualquer tamanho de agulha também. Vou usar elástico, este é o roliço, mas pode usar qualquer um. Ele irá no cos da saia. O comprimento do elástico deve passar do tamanho de onde ficará o cos. Por exemplo, se o cos da saia ficará na cintura, o elástico deve ser um pouco maior que a largura da cintura. Se for no quadril, um pouco maior da largura do quadril. Vou usar também fita métrica e tesoura para remates. Já estou aqui com o fio para dar início. Independente do tamanho do fio, deve iniciar da mesma forma. Primeiro, deve fazer o nozinho inicial. Esse nozinho eu conto como correntinha. E sem contar o nozinho, eu faço mais 4 correntinhas, totalizando 5, contando com ele. Faço mais 5 correntinhas. E vou seguir fazendo de 5 em 5 correntinhas até o tamanho que preciso. Então, a quantidade de correntinhas devem ser múltiplos de 5. E para saber o tamanho que preciso fazer, recomendo medir a largura do quadril e subtrair por 10 centímetros. O tamanho que der, fazer em correntinhas. Para todos os tamanhos ou qualquer fio, deve fazer dessa mesma forma. Vou seguir fazendo aqui e volto quando finalizar. Segui fazendo as correntinhas até a quantidade ser múltiplos de 5. Fiz de 5 em 5 correntinhas até o tamanho que preciso. Agora, para todos os tamanhos, deve fazer assim. Mais 3 correntinhas, contar de cima para baixo e na quarta fazer um ponto baixo. Vou na próxima correntinha de base, faço um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. E vou fazendo um ponto baixo sobre cada correntinha de base. Para todos os tamanhos, independente do fio, deve fazer dessa mesma forma. Volto quando estiver finalizando. Terminei de fazer um ponto baixo sobre cada correntinha de base, ficando dessa forma.
Agora eu vou virar para fazer a próxima carreira. Antes, vejo se o cordão não está torcido, que na próxima carreira já faço a união das duas pontas. E a carreira inicio assim, fazendo uma correntinha, para todos os tamanhos deve fazer da mesma forma. E vou fazer uma correntinha alongada, vou trabalhar os pontos segredo. O ponto segredo é uma correntinha bem alongada, até o tamanho que achar melhor. Dou a laçada no fio que está no novelo, fazendo uma correntinha normalmente, porém alongada. E nessa alcinha que puxei, que fica atrás da correntinha, vou passar dentro dela, puxo o fio e vou fazer um ponto baixo, puxando o fio e passando por dentro dessas duas alcinhas. Vou fazer mais um ponto, então faço uma correntinha alongada, mais ou menos a mesma altura da outra, dou a laçada, puxo. Vou na alcinha de trás da correntinha, passo a agulha, puxo o fio e faço um ponto baixo, pegando no fio e passando por dentro das duas alcinhas. Ficando com duas correntinhas alongadas com um ponto baixo em cada uma, vou no primeiro ponto baixo do início da carreira, que na verdade é a correntinha que fiz para virar, e vou fazer um ponto baixo. Para todos os tamanhos deve fazer assim. E fica dessa forma. Vou novamente fazer a correntinha alongada, então puxo a alcinha, mais ou menos a mesma altura das outras, dou a laçada, puxo o fio que puxei, que fica atrás da correntinha, vou no meio dele e faço um ponto baixo. Vou novamente fazer uma correntinha alongada, vou no fio de trás da correntinha e faço um ponto baixo. Feito duas correntinhas alongadas com um ponto baixo no meio de cada uma, vou saltar 4 pontos de base e no quinto faço um ponto baixo. Depois do ponto baixo, novamente faço mais duas correntinhas alongadas. Então, puxo o fio, deixando mais ou menos a mesma altura das outras. Faço a correntinha, vou na alcinha de trás dessa correntinha e faço um ponto baixo. Novamente faço uma correntinha alongada, vou na alcinha de trás e faço um ponto baixo. Feito duas correntinhas alongadas com um ponto baixo em cada uma, salto 4 pontos de base e no quinto faço um ponto baixo. E vou seguir fazendo assim por toda a volta. Duas correntinhas alongadas com um ponto baixo em cada uma. Recomendo deixar as correntinhas na mesma altura das outras. Depois de fazer a correntinha, ir na alcinha que fica atrás da correntinha e fazer um ponto baixo. E vai ficando assim. O primeiro ponto baixo, que é depois da primeira correntinha alongada, fica no meio, na parte de cima. E o segundo ponto baixo, depois da segunda correntinha alongada, fica próximo ao ponto baixo feito no ponto de base. E a cada duas correntinhas alongadas com 2 pontos baixos, devem saltar 4 pontos. Vou continuar fazendo aqui por toda a volta e volto quando estiver finalizando. Terminando de fazer a primeira carreira, ficando dessa forma, segui fazendo duas correntinhas alongadas com um ponto baixo em cada uma, saltando 4 de base e no quinto fazendo um ponto baixo. Agora eu vou finalizar aqui, sobrando 4 pontos baixos livres, se sobrar outra quantidade não tem problema. Lembrando que no último foi onde iniciei a carreira. Deve saltar os pontos e ir direto nesse ponto baixo depois da primeira correntinha alongada, ou seja, nesse ponto baixo que fica acima entre as duas correntinhas alongadas, e fazer um ponto baixo. Para todos os tamanhos deve fazer assim. E assim finalizo a carreira. Vou pegar o marcador de pontos e vou marcar para que eu não perca onde finalizei a carreira. Para todos os tamanhos, recomendo marcar também, e se não tiver marcador, pode usar um pedaço de fio. Agora eu vou iniciar a minha segunda carreira. Depois do ponto baixo, vou fazer uma correntinha alongada. Então, puxo
a alcinha, dou a laçada, puxo o fio, na alcinha atrás da correntinha faço um ponto baixo. Faço minha segunda correntinha alongada com um ponto baixo, pegando na alcinha de trás da correntinha. Feito duas correntinhas alongadas com 2 pontos baixos, vou saltar o ponto de base e ir direto nesse ponto baixo que está acima entre as duas correntinhas, ou seja, depois da primeira correntinha alongada, e fazer um ponto baixo. O ponto baixo depois da segunda correntinha alongada, que é próximo ao ponto baixo feito no ponto de base, não deve fazer pontos. Vou fazer novamente duas correntinhas alongadas com um ponto baixo em cada uma. Salto o ponto baixo que está no ponto de base e o segundo ponto baixo depois da segunda correntinha e vou direto no primeiro ponto baixo depois da primeira correntinha, ou seja, o ponto baixo que está entre as duas correntinhas, que fica acima e livre, e faço um ponto baixo, pegando no meio dele. Deve fazer assim para todos os tamanhos. E o ponto baixo que está na base fica na mesma direção do ponto baixo que está livre acima. Vou novamente fazer duas correntinhas alongadas com um ponto baixo em cada uma. O ponto baixo pegando na alcinha de trás da correntinha. E vou novamente saltar o segundo ponto baixo, o ponto baixo feito nos pontos de base, e no primeiro ponto baixo, que é o que fica acima, faço um ponto baixo. E vou continuar fazendo dessa forma por toda a volta. Duas correntinhas alongadas com um ponto baixo em cada uma. E faço um ponto baixo somente no primeiro ponto baixo, depois da primeira correntinha alongada, o ponto baixo que fica acima. E saltando o segundo ponto baixo, depois da segunda correntinha alongada. Ou seja, eu vou trabalhar pontos baixos somente no ponto baixo que está livre acima. Volto quando estiver finalizando a carreira. Terminando de fazer a minha segunda carreira, acado duas correntinhas alongadas com um ponto baixo em cada uma. Depois do segundo ponto baixo, fiz um ponto baixo no ponto baixo que fica acima. Agora eu vou finalizar. A carreira finaliza depois de fazer um ponto baixo depois do próximo ponto depois da marcação. Então, depois de fazer duas correntinhas alongadas com um ponto baixo em cada uma, vou no próximo ponto baixo que fica depois da marcação e faço um ponto baixo, saltando o ponto baixo que está marcado. E aqui finaliza a carreira. Vou tirar o marcador que está abaixo e agora eu vou marcar nesse último ponto que fiz, para que eu saiba onde finalizei. Para todos os tamanhos, deve fazer dessa mesma forma. A finalização da carreira deve ser no próximo ponto baixo que está acima, entre as duas correntinhas, depois do ponto marcado. E vou iniciar a terceira carreira da mesma forma que fiz na segunda. Faço duas correntinhas alongadas com um ponto baixo em cada uma, sendo o ponto baixo pegando na alcinha de trás da correntinha. Vou direto no ponto baixo depois da primeira correntinha alongada, que fica acima, e faço um ponto baixo. Novamente, faço duas correntinhas alongadas, com um ponto baixo em cada uma. O primeiro vai ficar acima, e a partir do segundo, faço um ponto baixo no próximo ponto baixo que está acima. Vou seguir fazendo essa terceira carreira e volto quando estiver finalizando. Terminando de fazer a minha terceira carreira. Segui fazendo da mesma forma que fiz na segunda. Lembrando que para todos os tamanhos deve fazer da mesma forma. E vai ficando assim o ponto segredo. Agora vou finalizar a carreira.
Lembrando que a carreira finaliza depois da marcação. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo no ponto baixo antes da marcação. Ainda não finalizei a carreira, faço 2 correntinhas alongadas com um ponto baixo em cada uma. E no ponto baixo, depois da marcação, faço um ponto baixo. E assim finalizo a carreira. Pois estou fazendo o ponto baixo depois do primeiro ponto baixo depois da marcação. Agora, tiro o marcador e marco o último ponto que fiz. E vou dar início à minha 4ª carreira dessa forma, fazendo 2 correntinhas alongadas com um ponto baixo em cada uma. Depois do segundo ponto baixo, vou no ponto baixo que está acima depois da primeira correntinha alongada. E sigo fazendo dessa mesma forma por toda a volta. Depois de 2 correntinhas alongadas com um ponto baixo em cada uma, depois do segundo ponto baixo, faço um ponto baixo no ponto baixo que fica acima entre as 2 correntinhas alongadas, saltando o ponto baixo do meio, feito no ponto da carreira anterior. A carreira só finaliza depois de fazer um ponto baixo no primeiro ponto baixo, depois do ponto baixo com a marcação. A cada carreira, a marcação vai ficando cada vez mais para a esquerda, no ponto seguinte. Na próxima, eu vou marcar nesse ponto baixo depois da marcação. Na próxima, no próximo ponto baixo depois desse ponto e assim por diante. Não tem problema marcar no ponto seguinte porque fica bem disfarçado. Se não marcar, não tem como perceber onde está finalizando a carreira. É importante fazer as carreiras da mesma forma. A cada 2 correntinhas alongadas com um ponto baixo em cada uma, fazer um ponto baixo no ponto que fica acima, livre, ou seja, entre 2 correntinhas. Pode fazer a quantidade de carreiras que quiser. Vou fazer até ficar com mais ou menos 35 centímetros de altura. Recomendo medir abrindo um pouco os pontos, porque esse ponto estica bastante. Terminei de fazer todas as minhas carreiras, ficando dessa forma o ponto segredo. Segui fazendo as mesmas repetições das carreiras do início. A cada 2 correntinhas alongadas com um ponto baixo em cada uma, fiz o ponto baixo no ponto que fica acima, ou seja, depois da correntinha. A cada carreira finalizada, fiz a marcação e observa-se que, como havia dito, a cada carreira a marcação vai ficando à esquerda no próximo ponto e aqui é onde foi o início da carreira, no meio certinho da peça e seguindo a mesma direção, ficou bem à esquerda. Lembrando que os pontos são todos iguais, então não dá para perceber. Como havia dito, esses pontos esticam bastante, então recomendo medir com eles abertos. Fiz até ficar para o meu tamanho com 35 centímetros de altura. A cada tamanho faço uma diferença de mais ou menos 3 centímetros. Mas claro, pode fazer a quantidade de carreiras até o tamanho que precisa. E depois de fazer todas as carreiras, vou fazer a finalização na parte de baixo. Essas carreiras são opcionais, então se quiser não precisa fazer. Mas recomendo para que a peça não fique tão aberta na parte de baixo. Fiz aqui o meu último ponto baixo, finalizando a carreira. Agora vou saltar essa segunda correntinha alongada e esse segundo ponto baixo depois da marcação. E vou direto na próxima alcinha de 2 correntinhas alongadas com 2 pontos baixos e no meio delas vou fazer 5 pontos baixos. Se achar 5 muito ponto, pode fazer 4. Aí pode ir fazendo assim, uma alcinha com 5 pontos, outra com 4, uma com 5, outra com 4. Mas essa quantidade de 5 correntinhas, o total de pontos no final será o mesmo feito no cos, porque fui saltando 4 pontos baixos e no quinto fazendo um ponto baixo. Sendo assim, fazendo 5 pontos baixos em cada alcinha, ficará com o mesmo total de pontos.
Vou seguir fazendo por toda a volta, em cada alcinha, 5 pontos baixos e volto quando estiver finalizando. Terminando de fazer a minha primeira carreira de acabamento, ficando dessa forma, lembrando que se achar 5 correntinhas muito, pode fazer menos. Mas não deve ter uma diferença de mais um ponto baixo nas alcinhas. Vou aqui agora na última alcinha, que é antes de finalizar a carreira, e vou fazer 5 pontos baixos. Agora eu vou finalizar a carreira fazendo um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo dos pontos feitos dentro da primeira alcinha. Agora já posso tirar a marcação e vou dar início à minha última carreira. Vou fazer uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo e no segundo ponto de base faço um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo e vou seguir fazendo assim por toda a volta. Um ponto baixo sobre cada ponto de base. Volto quando estiver finalizando a carreira. Terminando de fazer a minha segunda e última carreira de acabamento do cos, ficando dessa forma. Agora eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo na primeira correntinha que eu fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha e corto o fio. E depois de finalizar, fica dessa forma. Agora eu vou para a parte de cima. Aqui na parte de cima eu vou deixar essa primeira carreira do lado avesso, porque eu vou fazer mais 2 carreiras. E como vou trabalhar virando a peça para que a última fique do mesmo lado que a primeira, ou seja, do lado certo. Se for fazer mais carreiras, recomendo deixar a última do mesmo lado que a primeira. Para dar início, faço o nozinho inicial para todos os tamanhos, deve fazer da mesma forma. Com a peça do lado avesso, vou aqui em cima do primeiro ponto alto, que na verdade são as correntinhas de início que fiz para virar e servir de primeiro ponto. Passo o fio e faço uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo. Vou no próximo ponto de base, que é o segundo, e vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, faço um ponto baixo e vou seguir fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base até o final da carreira e volto quando estiver finalizando. Terminando de fazer a carreira de pontos baixos, fazendo ponto sobre ponto, ficando dessa forma. Agora eu vou finalizar e dar início à última carreira. Lembrando que pode fazer a quantidade que quiser, mas eu recomendo que a última seja do mesmo lado que a primeira, que não seja do lado avesso. Depois de fazer o último ponto, viro. E nessa última carreira, eu vou fazer a aplicação do elástico. Antes da aplicação do elástico, primeiro, deve definir onde vai ficar o cos da saia. Se for deixar o cos na cintura ou abaixo, o elástico deve ser pelo menos uns 15 a 20 centímetros maior do tamanho que precisa. Vou deixar o cos na cintura. Então, vou deixar o elástico pelo menos uns 15 centímetros a 20 maior do que o tamanho da cintura. Deve deixar maior para que o elástico não escorregue e escape quando estiver fazendo pontos com ele. Antes da aplicação, recomendo fazer alguns pontos primeiro, para que tenha espaço para fazer o acabamento depois. Faço aqui uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo. Vou no segundo ponto de base e faço um ponto baixo. No próximo ponto, faço um ponto baixo. E vou seguir fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base até ficar com 4. Pode fazer a quantidade de pontos que quiser antes da aplicação. Agora, o próximo e quinto ponto já vou fazer com o elástico junto. Para aplicar o elástico, coloco ele entre o fio do novelo e a laçada na agulha.
Vou no próximo ponto de base e faço um ponto baixo normalmente, porém, passo por debaixo do elástico pegando o fio, depois passo por cima, dando a laçada no fio e passando dentro das duas alcinhas, fazendo assim o ponto baixo com o elástico no meio. No próximo ponto, da mesma forma, faço um ponto baixo com o elástico no meio, passando a agulha por debaixo do elástico, pegando o fio, passando por cima, pegando o fio e passando dentro das duas alcinhas. E sigo fazendo dessa forma, um ponto baixo sobre cada ponto de base com o elástico no meio. A primeira ponta, essa do início, se quiser pode costurar antes de dar continuidade. A segunda, sim, deve costurar no final. Mas, se igual ao meu elástico for maior do que o comprimento do cos, pode deixar para costurar as duas pontas no final, como vou fazer. Vou dar continuidade fazendo aqui ponto sobre ponto com o elástico no meio, e o final da carreira deve ficar igual no início. Então, volto para fazer os pontos baixos sem elástico. Finalizando a aplicação do elástico, ficando dessa forma, seguir fazendo ponto sobre ponto, com o elástico no meio. E como ele é um tamanho maior do que o tamanho que é o cos, sobra bastante para depois definir o tamanho. E igual no início, vou deixar o final fazendo um ponto baixo sobre cada ponto, deixando sobrar aqui 4 pontos de base para ficar a mesma quantidade do outro lado. E vou fazer esses 4 e últimos pontos sem o elástico no meio. Feito o último ponto, faço uma correntinha e corto o fio. Agora eu vou fazer a costura do elástico. Venho aqui com a agulha de costura e o fio. Faço um nozinho na ponta desse fio. Deve fazer da mesma forma para todos os tamanhos. Vou na ponta de um dos fios e vou passar a agulha. E depois de passar o fio, vou puxar a outra ponta do elástico até a ponta que passei o fio ficar bem próximo do primeiro ponto baixo feito com ele no meio. E com a ponta onde passei o fio, bem próximo ao ponto baixo onde iniciei com ele no meio, faço a costura dele agora nos outros pontos baixos. Nos pontos baixos que está à frente, sem o elástico no meio. E vou dando volta no elástico e fazendo a costura nos pontos. E quando estiver bem preso, faço o arremate do fio. E assim finalizo a costura da primeira ponta do elástico. Agora eu vou passar para o outro lado e vou fazer da mesma forma, porém, devo definir qual o tamanho que vou deixar. Lembrando que esse elástico está bem maior do que o tamanho que preciso. Deixando o cos na cintura ou abaixo, deve cortar o elástico, ficando com pelo menos 10 a 15 centímetros menor do que o tamanho que precisa, da cintura ou abaixo. E claro, se quiser não precisa tirar essa quantidade. Se achar muito, é só tirar menos e se achar pouco, é só tirar mais que 10 a 15 centímetros.
Por exemplo, vou fazer para uma cintura de 70 centímetros. Tirando 10, deixo o elástico com 60 centímetros. Ou tirando 15, deixo o elástico com 55 centímetros. Então, vou puxando aqui e corto deixando do tamanho que preciso. Volto com a agulha e o fio, faço nozinho na ponta, vou na ponta do elástico e passo a agulha. Agora, vou deixar o elástico ficar bem próximo ao ponto baixo, onde fiz o ponto com ele no meio. Ele não escapa porque já está passado o nozinho nele e faço a costura nos próximos pontos baixos que não está com o elástico no meio. E depois de deixar ele bem firme, faço o arremate do fio. E assim finalizo a aplicação do elástico, ficando dessa forma. E aqui deixei o elástico com mais ou menos 10 centímetros menor do tamanho da cintura, que é onde vai ficar o cos. Lembrando que se for deixar o cos abaixo da cintura, deve fazer o mesmo cálculo. Agora eu vou fazer os cordões de amarrar e o acabamento nessa parte que não está unida. Volto aqui com o fio, vou fazer o nozinho inicial. E primeiro vou fazer correntinhas até o tamanho que preciso para o cordão de amarrar, mas somente de um lado. E recomendo contar para fazer a mesma quantidade do outro lado. Vou deixar o cordão nesse comprimento. Vou aqui na última carreira contando de baixo para cima, nesse último ponto baixo, e vou fazer um ponto baixo. Vou na próxima carreira e vou fazer um ponto baixo. Na próxima carreira, um ponto baixo. Depois de fazer um ponto baixo em cada carreira de pontos baixos, pegando no meio do último ponto, vou agora na alcinha dos pontos segredo. Vou saltar essa primeira correntinha alongada e vou nessas duas que estão no meio, onde tem o espaço maior, e vou fazer 4 pontos baixos em cada uma. E agora, vou nas carreiras de pontos baixos, pego no meio do último ponto e faço um ponto baixo em cada uma. E para finalizar, vou fazer as correntinhas com a mesma quantidade do outro lado. Vou seguir fazendo e volto quando finalizar. Terminei de fazer o segundo cordão, ficando do mesmo tamanho que o primeiro. Depois de fazer a última correntinha, puxei e cortei o fio. E assim finalizo o cos. Agora vou fazer o cordão, que vai ficar acima do cos, mas ele é opcional. Para fazer o cordão, que é opcional, se quiser não precisa fazer, primeiro recomendo contar todos os pontos baixos da última carreira e marcar os 2 pontos do meio. Mas entre essas duas marcações, se for quantidades ímpares, deve deixar 3 pontos baixos livres no meio, e se for quantidades pares, 2 pontos baixos. Vou contar os pontos, fazer a marcação e já volto. Fiz a contagem de todos os pontos e as duas marcações, como deu quantidades ímpares, deixei 3 pontos baixos livres entre uma marcação e outra. Lembrando que o cordão é opcional, se quiser não precisa fazer e pode fazer da forma que quiser. Se quiser fazer de leques ou de outros pontos que dá para colocar elástico, pode também. Vou fazer um cordão fechado, mas pode fazer aberto também, de amarrar atrás.
Pode usar um fio somente, fio duplos e até mesmo outros tipos de fios. Agora, volto aqui com o fio e a agulha, vou usar duplo. E vou primeiro fazer o nozinho inicial e passar esse fio no ponto que tem a marcação. Para dar início, faço 3 correntinhas para ficar na altura de um ponto alto. No próximo ponto de base, faço um ponto alto. Novamente, faço 3 correntinhas para ficar na altura de um ponto alto. Agora, vou voltar aqui nas 3 correntinhas de baixo para cima, conto, e na terceira, faço um ponto alto, ficando em relevo. Faço novamente 3 correntinhas, volto para as 3 correntinhas da carreira anterior, conto de cima para baixo e na terceira faço um ponto alto. Novamente, faço 3 correntinhas, volto para as 3 correntinhas da carreira anterior, conto de baixo para cima, na terceira faço um ponto alto. E vou seguir fazendo dessa forma. 3 correntinhas e um ponto alto na terceira correntinha, contando de baixo para cima das 3 correntinhas da carreira anterior. Lembrando que pode fazer o cordão para amarrar atrás, pode fazer a quantidade que quiser, mas recomendo contar quantas carreiras para fazer a mesma do outro lado. Para quem for fazer o cordão fechado, como eu, não precisa contar. Vou fazer pelo menos 10 centímetros a menos da largura do cos, mas aqui recomendo fazer sob medida. É só medir onde o cordão vai ficar, deixar 10 centímetros a menos ou a quantidade que quiser. Quando estiver finalizando, eu volto. Terminando de fazer o cordão, está ficando dessa forma. Agora eu vou finalizar. Antes, deve observar se não está torcido. Vou virar aqui a peça. E para finalizar, vou fazer 3 correntinhas normalmente, como se fosse fazer outra carreira. Essas 3 correntinhas sempre ficam do lado direito, sendo a primeira da carreira todas do mesmo lado. E ela sendo a primeira, vou prender no ponto que tem a marcação, porque não posso passar desse ponto marcado. Devo trabalhar somente entre uma marcação e outra. Passo a agulha no ponto e puxo a alcinha das 3 correntinhas. Pode fazer um ponto baixíssimo também se quiser. Assim fica até de baixo para cima, mas pode prender de cima para baixo. Agora eu vou fazer um ponto alto normal, pegando na terceira correntinha das 3 da carreira anterior, fazendo ponto em relevo, e vou no próximo ponto baixo antes do ponto com a marcação. E vou fazer um ponto baixíssimo para finalizar. Depois desse ponto baixíssimo, puxo bem o fio e corto. E o cordão ficou preso dessa forma. Depois vou passar esse fio para o lado avesso para fazer o arremate. Lembrando que para o meu tamanho ficaram com 3 pontos entre uma marcação e outra, então sobrou um ponto no meio. Para quantidades pares não sobra ponto. Agora já posso remover os marcadores de pontos. Depois vou passar todos os fios para o lado avesso e fazer o arremate. Mas antes vou dar início ao cordão, que vou aplicar na lateral. Voltei aqui com o fio. Para o cordão vou fazer bem simples, de correntinhas. Vou usar um fio somente. E claro, pode usar 2 se quiser. Vou continuar fazendo aqui as correntinhas até o tamanho que preciso e já volto. Finalizando o cordão, vou puxar o fio e cortar. A quantidade deve dar para passar no comprimento da saia, franzir e fazer um laço.
E claro, pode fazer o cordão de correntinhas e voltando com pontos baixos. Vou passar bem próximo do cos, então vejo aqui mais ou menos onde é o meio de uma das pernas. Com a saia de frente para mim, vou no lado esquerdo para que quando eu vestir fique no lado direito. Passei o cordão no meio onde tem a união do ponto baixo sobre ponto baixo e na mesma direção abaixo vou passando um lado do cordão da direita para a esquerda e o outro lado do cordão da esquerda para a direita no mesmo lugar. Vou na próxima união de um ponto baixo sobre ponto baixo e faço da mesma forma, passando da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Vou continuar fazendo aqui até o final e volto depois de finalizar e fazer o arremate de todos os fios. Terminei de passar o cordão na lateral, fiz um nó e um laço e fiz o arremate de todos os fios. Assim finalizo a peça. Se gostou desse vídeo, peço para que deixe seu like. Para quem não é inscrito, convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos. Lembrando que o passo a passo da parte de cima já está disponível no canal. O link está na descrição e no card do vídeo. Obrigada por assistir e até o próximo passo a passo.